Salve, salve trader! Esse cara foi o campeão brasileiro do torneio de trader da América Latina e fez 301 mil dólares em apenas 5 dias. E você está cansado dos métodos que ensinam por aí? Confere o primeiro link na descrição e saiba mais. B3, né? Uma fortuna. E aí, nesse período de 2007 até mais ou menos 2010, por eu ter um bom desempenho, né? Nem bom, cara, foi um desempenho que eu nunca esperava conseguir coisas na minha vida que eu nunca esperava ter, né? Os amigos começaram a falar, pô, Alex, meu, mas você opera tão bem, cara, né? E eu tinha tudo que eu fazia, né? Eu Era recebia só um tape quarto. reading? Ah, você recebia 25%. Eu Era recebia tape reading que 25%. você fazia? O que você Não, só operava tape nessa época? reading, só tape reading. Do tape reading, né? Só que o que acontece, o meu tape reading era meio que favorecido, porque eu tinha um Bloomberg. E naquela época o mercado tinha muita aderência, por exemplo, a um euro. Eu tinha muita aderência, por exemplo, a um S&P, mas muita, Edu. Tipo, meu, e você tá nessa condição que eu tava, né? E ainda operando com um Bloomberg, né? Coisa que naquela época só os Era um institucionais puta tinham. diferencial na época, né, Puta cara? diferencial. E assim, pra você ter uma ideia, eu tinha a Bloomberg, né? E tinha o Sisbacen. Eu não conheço nenhum cara que teve o Sisbacen ali na mão. O Sisbacen, então, quando, por exemplo, o Banco Central fazia algum leilão, Você já cara, eu era o sabia primeiro a antes. fazer, eu era o Porque primeiro a tinha um bater. lag, né, pra jogar na Bloomberg, Tinha, provavelmente. tinha, e você não tinha algoritmo para ler isso ainda na É, o época, né? algoritmo era o operador. Então, Aí, ó. O algoritmo era o assim, Alex. e muitas tesourarias, Edu, eles proibiam os traders de operar o eletrônico. Então, o cara tinha que ficar no telefone, né? Então, até o delay físico, né, do trader ver determinada coisa e ligar para o broker e falar, meu, enfia a Duque, toma a quina, eu já estava com o mouse na mão. Então, a mesma leitura, né, que um cara fazia num Bloomberg, num Reuters, que a gente tinha tudo, eu fazia muito tempo Ou antes. Às seja, vezes você até tinha um diferencial absurdo em dias de absurdo, evento. Dia de evento, absurdo, dia de Banco Central, de Copom, absurdo, você absurdo. conseguia Então, fazer assim, dinheiro. aí eu performei muito bem essa época, né? E aí, meu, aqueles seus amigos, né, te envenenando, falando assim, pô, mas tá ganhando só 25%, olha, podia ser 100% seu e não sei o quê. Aí eu peguei e falei, É sempre assim, né, cara? Só que a sim, gente esquece, né, que bem ou mal o risco é tudo do dono, né? Tipo, o dinheiro é do cara, né? O trabalho é seu, é isso que eu ia mas falar para você agora. é, Aí que acontece? Eu, né, desenvolvi um psicológico operacional de uma retaguarda, cara, fodida, né? Eu tinha o dono da corretora, né? Eu tinha a corretora toda, né? Eu tinha um back-office, eu tinha um cara do você back-office tinha que trabalhava para Um mim, Bloombergzão lá, um um Bloomberg, Sisbacen, né? é. Então, assim, aí quando chegou em maio, lá em 2010, né? Eu cheguei pro seu Joaquim e falei, né? O que que aconteceu? Eu já tinha, foi meu primeiro mês negativo, né? Porque a cabeça já não estava legal, no sentido de, pô, meu, eu tenho que trabalhar para mim, né? Foi o primeiro mês negativo depois de quanto tempo, Alex? De anos, né? Desde 2000 ali, eu entrei em 2004, 2005, mais ou menos quase 6 anos, Cara, 6 anos sem um mês negativo? sem um mês negativo, sem um mês negativo. Caceta. Mas Edu, é o que eu falei, você tinha um Bloomberg, tinha Não, mas dias mesmo assim, né, negativos, cara? Não, sim, sim, mas mas pô, fechamento mensal tudo mês, positivo. cara, Pô, tudo bem que era day trade, mas, cara, passou 2008, 2009, foram anos não, volatilidade absurda. pra você ter uma ideia, o desempenho, né, o apartamento que eu moro hoje, eu comprei com um desempenho de um mês de subprime, pra você ver como foi animal, tipo, cara, Caralho. era financeiros, assim, surreais, né, só que lá em 2010, né, com esse negócio da galera falando, né, pô, você tem que operar para você, o meu desempenho estava mais em querer largar e ser Entendi. autônomo, eu operar capital meu, né, do que efetivamente ter um sócio. Aí começou a Já atrapalhar no meu tinha, desempenho. já tinha juntado uma grana, né? Aí começa a crescer o Isso. olho, né? Aí já começou aquela ganância, né? É. E aí eu comecei a não treinar mais com a cabeça no mercado, né? Até que eu cheguei pro seu Joaquim e falei, pô, seu Joaquim, cara, agradeço muito, né? O senhor foi meu padrinho de casamento aí, os seus filhos, né, foram meu padrinho de casamento, pô, tudo que eu consegui aí, graças primeiramente a Deus, mas depois, né, vem a família Ferreira aqui, Sim. que é vocês, né, mas eu quero seguir meu caminho, né. Aí ele de novo falou, não, tudo bem,
né? Você quer ir, mas fica aqui, continua aqui, né, meu? Você é da família, você é da casa, fica aqui, pô, né? Uhum. Aí, de novo, Pô, eu gente fiquei fina ele, hein? muito. Cara, gente Cara, fina. assim, tudo que vocês escutarem em relação à família Ferreira lá, né? É Uhum. pura verdade, cara. São pessoas completamente de um coração enorme e aprendi muito, cara. Você imagina, vocês, o seu Joaquim tem anos, foi um dos sócios fundadores ali da BMF lá atrás. Sim. E você sentar do lado do cara, ser operador do cara. Então eu aprendia muito, né? Sim. E aí ele falou assim, não, tudo bem, você pode, né? Você é um autônomo, né? Pode, acabou a sociedade, tudo, mas continua aqui, né? Eu falei, tá bom. E aí isso foi em maio de 2010, né? Aí no meu primeiro dia de autônomo, né? Operando capital próprio meu, dia 6 de maio de 2010, né? Que foi o dia do Fresh Crash, cara, eu perdi R$1 milhão. Perdi R$1 milhão Foi o dia do Fat Finger, né? do Fat Finger, né? Quem tiver curiosidade e estiver escutando aí, digita no YouTube lá, Eu 6 de lembro maio desse de dia. 2010, Fresh Crash, vocês vão ver o operador de viva voz narrando, e o gráfico é assustador, né? Porque É o gráfico ele assustador. começa assim, aí vai caindo tanto, ele vai afunilando, aí de repente fica só um pavio e aquela coisa, né? Aquele abismo, né? E aí no meu primeiro dia, né? De operando capital próprio, né? Eu A perdi R$1 cabeça foi milhão. pro lixo. A cabeça Foi. acabou, né? E assim, né? Aí que entra aquilo que você pontuou ali atrás. Quando você estava, né? Quando eu operava para o dono da corretora, né? Você tem um senso de responsabilidade, porque o cara ele é tão bacana com você, o cara ele te dá tanta oportunidade que você não quer vacilar com o cara, tá? Então você tem um respeito no seu operacional sensacional, é surreal a disciplina que você tem. Quando eu virei autônomo, né, o único cara que eu devia satisfação é o cara do espelho, né? Então, se desse qualquer cagada, você ia lá no espelho e xingava o cara de burro, né? É. Só que aí, cara, ali é que realmente caiu a ficha, né? Da diferença que por exemplo, o emocional você operando com um respaldo muito grande, com um senso de responsabilidade muito grande, e quando é capital próprio seu, né? E aí, cara, eu tinha, como muito do que eu ganhava, né? Eu tinha imobilizado muita coisa, né? E eu tava, com esse prejuízo que eu tomei, eu fiquei ilíquido. Eu falei assim, cara, agora ferrou, né? Aí no outro dia, cheguei lá para Você conversar. queimou toda a sua liquidez em um dia, então. Queimei toda a liquidez. Foi No embora. primeiro dia? No primeiro dia de autônomo operando capital meu, né? Caramba, como as coisas são, né, cara? E Que foi aí o dia isso do foi Fat Finger, que é um dia isso. também que, pô, você vê que na hora que você falou, eu já sabia, Fat Finger, porque é um dia que é marcante, todo mundo que, eu já estava no Isso. mercado nessa época, todo mundo sabe desse dia, porque esse dia, Foi. pô, Foi, e foi um divisor de águas até para quem parece que mexe com HFTs, né? Porque acendeu uma luz amarela do que podia acontecer, né? Porque foi um efeito é, cascata e que, assim, ninguém foi. imaginava que Quanto que podia bateu de queda lá no S&P aquele dia? Bateu lá? 10%. Foi 10, né? O mercado Mas não chegou, foi, aí foi, o Dow aí Jones, entrou em chegou a cair circuit breaker, 10%, é, Cara, foi assustador. O dólar deu, naquela época, o limite de alta, né? E que não acontecia há bastante tempo, desde o subprime, ele é, bateu o limite de alta no dia, bateu 6% num dia, né? Para um porrada, dólar que né? tinha um preço de 1,80, né? Era muita coisa. Era muita coisa, porque o volume financeiro que operava, né, com um câmbio de 1,80 era monstruoso, né? E aí eu cheguei no dia seguinte para o seu Joaquim e falei assim, pô, senhor presidente, o senhor quer receber? Ele falou, Alex, lógico que eu quero receber, porque eu tinha um saldo para quitar, mas eu fiquei com um saldo residual muito grande ainda, né? Falei, senhor Joaquim, então o senhor vai ter que deixar eu operar. O senhor sabe, o senhor me conhece há anos aí o meu operacional, o senhor sabe que eu tenho condições aí de buscar esse prejuízo, né? Mas o senhor tem que deixar eu operar, né? E aí, naquela época, olha só a loucura, no meu primeiro dia de autônomo, ninguém chegou para mim e falou assim, ó, o seu limite de lote é tanto. Se eu quisesse estar posicionado com 2.000 lotes, eu ia estar. É que como eu estava muito prudente, eu estava com 500 lotes do cheio, A né? gente fala de gerenciamento de risco hoje, não tem ideia como é que era Não, esse negócio. Não, e mesmo as corretoras, Edu, não Não tinha. Por tinha. exemplo, se eu pegasse as minhas coisas e fosse embora,
tá? Eles só iam saber do meu prejuízo no dia seguinte. Tô ligado. Não tinha isso, né? Eu tenho umas histórias boas também sobre isso aí. Esse Aí, negócio de gerenciamento de risco é uma invenção moderna. Aí que aconteceu? Aí ele pegou e falou assim, Alex, tudo bem, né? Eu vou deixar você voltar a operar, né? Só que você vai ter um limite de 60 lotes de dólar, né? Então, por exemplo, de um lote infinito que eu tinha, eu passei a ser limitado a 60 lotes. Ali foi o meu primeiro limite que eu conheci na vida, em termos de lote, né? Porque até então, eu sempre vinha numa toada crescente de tamanho de lote, né? Nunca reduzi. Sempre foi... Ali foi onde eu tive a minha primeira limitação de tamanho, né? E aí ali eu tive que fazer conta, né? Falei assim, pô, mas com 60 lotes, mercado, né, com um rende médio de tantos pontos, né? Se tudo correr bem e tal, tem os erros aqui, né? As pisadas de bola que eu posso ter. Comecei a fazer conta e falei assim, cara, então eu tenho que fazer isso aqui por dia. Tem que ser. Eu nunca tive uma meta diária, tá, Edu? Eu sempre, cara, ia para começar a operar às 9 e parar às 6. O que tinha dado, deu, que não deu, paciência, né? Só que ali eu falei assim, cara, se eu não for um cara disciplinado, eu não vou conseguir pagar esse saldo devedor aqui, né? E aí eu comecei, cara, naquela toada, né? Bem disciplinado, né? Meu medo era até que o mercado mudasse, né? Porque eu vinha, como eu conhecia muito o mercado de dólar, conhecia quem eram os players que movia. O meu medo era depois daquele 6 de maio de 2010, o mercado, cara, fosse uma mudança estrutural, né? E o mercado já perdesse um pouco da dinâmica, né? Essa era a minha preocupação. A minha preocupação não era nem o negativo, né? E aí eu comecei, cara, bem devagarzinho, né? Batendo a meta, indo embora, batendo a meta, indo embora. Foi a primeira vez que eu tive que começar a ir embora da corretora, porque eu não ia. Eu era um cara que gostava de ficar muito na corretora, né? Só que eu sabia que se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir quitar o saldo devedor que eu tinha. Aí, depois, mais ou menos ali para em outubro, né? O prejuízo foi em maio, né? Demorou ali setembro mais ou menos. Eu peguei e consegui zerar o negativo na corretora, né? Então eu consegui quitar ali a minha dívida com a corretora. E o dono da corretora pegou, né? Falou, continua aí, cara, né? Back to the game. Foi uma fase que cara, passou, né? Parabéns, se recuperou, mas continua aqui com a gente, né? E aí eu continuei, né? Só que dali, aprimorando um pouco mais a parte de gestão de risco, né? Coisa que eu não tinha. Até conversando com outros brokers, né? Conversando com outros traders, né? Queria saber, pô, como é que é o book? Como é que funciona aí, né? Tinha o Zaguri, que era do Pactual, né? Então você começava a perguntar, né? Pô, como é que é o tamanho que esse cara opera, né? Queria entender como que o cara era limitado, como que não era. E aí você aprende a trazer isso para sua vida prática, né? Aí fiquei ainda lá até mais ou menos 2017, 16, 17, né? Aí fui trabalhar, o E Alfredo você já conseguiu operava. ficar até 16, 17 fazendo dinheiro, assim? Não todo mês, mas conseguia ter alguma consistência? Uma Sempre consistência boa? tive uma consistência boa, sempre, né? Tá. Aí quando foi ali para 2016, 17,